compromisso com a qualidade desde 1942. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Você está ligado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7 horas em ponto. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. Vamos conferir agora principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Vaquinha para juiz de Campos pagar Gilmar Mendes é mídia nacional. A solidariedade de colegas juízes está sob análise de juristas da comarca. Na Câmara de Campos, o Conselho de Ética está com Silvinho no comando. Terra de ninguém, Vladimir cobra de Moro mais segurança na BR-101. O desafio agora é acertar 6 dezenas. Uma fezinha para levar o prêmio de 170 milhões da Mega Sena de hoje. O Brasil, nesse momento, tem pelo menos uns 150 milhões de futuros milionários. Prefeita Carla Machado em agenda com o governador Witzel. Neste primeiro encontro, ela pediu a retomada das obras da ponte de integração e o calçamento na entrada do município. Impasse sobre reajuste permanece e servidores vão a mais uma assembleia. No Folha 2, uma matéria com o grande mestre Fernando Silveira, que esteve aqui ontem conosco no Folha no Ar, primeira edição. No programa de hoje, mais uma vez, como sempre, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Aloysio, bom dia, Arnaldo. E também já bom dia para Cristina Lima, nossa convidada, que daqui a pouquinho, no segundo segmento, vai conversar conosco aqui sobre muitos assuntos. Eu tenho certeza que hoje a entrevista vai ser excelente. Vamos lá, Arnaldo, bom dia, Aloysio. Aí nós estamos com essas notícias de hoje. E como vocês gostariam de começar? A famosa vaquinha para o juiz? Começar começando, né? Começar pelo começo. É mais fácil. É mais fácil. É um princípio aristotélico, no início, meio e fim. Mas oriental não seguia muito por isso não, mas vamos lá. Bom dia, né? Em primeiro lugar, bom dia, ouvinte da Folha FM. Bom dia, Marco. Cristina, que está aqui já conosco já. Ele chegou antes de mim, Arnaldo. Né? E bom dia, Arnaldo. Bom dia, Arnaldo Neto. A vaquinha para o juiz de Campos não chega a ser uma novidade, né? Isso foi noticiado. A novidade é que essa pauta, por envolver Gilmar Mendes, ela está desde lá de trás, ela está no foco da mídia nacional. E quem deu essa notícia primeiro não foi um jornal de Campos, foi um site nacional que foi antagonista. Aliás, ele anunciou isso ontem, 8h30, quer dizer, dava até tempo para a gente ter noticiado aqui ontem no Folha no Ar. Quer dizer, pegou no finalzinho do programa. A gente não viu por óbvio, estava vendo outras coisas e eu cheguei, vi e para trazer, logicamente, que é uma coisa diferente, a mídia nacional olhando para cá para um assunto que a priori seria local, mas eu a partir dali procurei ouvir
Pode ir, Arnaldo? Procurei ouvir juristas e juristas de campos para analisar esse novo passo. Quer dizer, vamos rememorar aí ao ouvinte como começou tudo. Garotinho era 20 de dezembro de 2017. Garotinho estava preso há 28 dias pela Operação Caixa d'Água, que é uma... Não se confundir com a Chequim, é outra coisa, Caixa d'Água é outra coisa. A Chequim que gerou 2 prisões dele, foi por utilização de cheque cidadão na eleição de 2016, que ele perdeu para o prefeito Rafael Diniz. O candidato dele, né, doutor Chicão. A Caixa d'Água não. A Caixa d'Água é derivada da Operação Lava Jato, derivação direta da Operação Lava Jato, na qual o garotinho era investigado por cobrar propina de empreiteiras de campos, inclusive com a utilização de pessoa armada, com arma de fogo, um ex-policial, para cobrar propina para fazer caixa de campanha, né, para utilizar em campanha. Gerou a terceira prisão dele, e o juiz que decretou a prisão nessa operação foi o juiz Glaucenir, que já havia decretado a primeira prisão dele na Chequim. Naquela famosa que ele esperneou ali no hospital. Na ambulância. Mas aquela foi da Chequim a primeira. Foram 3 prisões, o garotinho foi preso 3 vezes. Essa foi da Caixa d'Água. E ele estava preso, então, e era 20 de dezembro de 2017, há 28 dias até aquele dia. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância máxima da Justiça Eleitoral Brasileira, entra em recesso no dia 19 de dezembro. Como é normal, os tribunais entram em recesso no final do ano. No dia 19. No dia 20, o dia seguinte a... De plantão, né? Não era o plantão? O plantão, que tem que ter o plantão. Mas, assim, o plantão do dia seguinte, não foi o plantão de uma semana, não foi o plantão de... entendeu? Foi o dia seguinte, menos de 24 horas depois, Gilmar Mendes decide monocraticamente e acata o pedido da habeas corpus de Garotinho e o põe em liberdade. Né? E o juiz Glaucenir ficou, ao que parece, pessoalmente revoltado com a decisão de Gilmar. Mas eu acho melhor, antes de falar de Glaucenir, vamos ver o que o Zueni Ventura, jornalista do Globo, escreveu naquela época. Ele escreveu no Jornal Globo no dia da prisão. Aspas de Zueni Ventura, um dos maiores jornalistas brasileiros. Aspas. Na saída da cadeia, o ex-governador Garotinho e simpatizantes oraram agradecendo ao Senhor a liberdade sem tornozeleira. Clarissa, filha, louvou: Deus é fiel. Deveria estender o gesto de gratidão e acrescentar: Gilmar também. Afinal, além de fiel, ele é monocrático. Aquele que prefere decidir sozinho, como o Senhor. Zueni Ventura. Né? Glaucenir foi um pouquinho mais explícito nas redes sociais. Agora, a rede social não é uma coisa que você almeje para publicação. Ele falou num grupo de WhatsApp de magistrados, falou que deu a entender que a decisão teria sido comprada, né? As palavras exatas, estou procurando aqui, falou da mala, como é que é? A mala foi grande. A mala foi grande. Não estou querendo achar aqui a palavra exata. Mas é isso. Fala num grupo de WhatsApp que a mala foi... Né? Que tem informações lá de dentro, do grupo de Garotinho. Querendo entender que era do grupo Garotinho, informações que ele teria de que a mala foi grande. Esse áudio vaza. Era um áudio de magistrado. Esse áudio vaza. E vaza, como a gente falou aqui ontem, como um rastilho de pólvora. Gilmar se pronuncia, a mídia nacional cobre, dá eco ao caso, Gilmar se pronuncia, e que Gilmar Mendes é muito conhecido por ser do Supremo Tribunal Federal, mas o TSE tem ministros do Supremo Tribunal Federal que entram lá em rodízio. Então era o caso de Gilmar Mendes nessa. Como hoje, por exemplo, a Rosa Weber, é o Barroso, que decidiu a inelegibilidade de Lula, por exemplo, na eleição do ano passado. Enfim, o Glaucenir tenta se retratar
falando, alegando que aquilo era uma comunicação particular e tal. Mas Gilmar Mendes entra com o processo e ontem, como a gente comentou aqui, o TJ dá ganho de causa ao Gilmar Mendes e ele ganha uma indenização por danos morais de Glaucenir de R$27 mil. Aí a novidade é que desde ontem, magistrados de primeiro e segundo grau, não só do Rio, como do país todo, resolveram fazer uma vaquinha para ajudar a Glaucenir a pagar esses R$27 mil. Quer dizer, a história é essa. A história é longa, né? Tem muito. A pessoa se lembra meio entrecortada dos fatos. E ouvimos vários juristas, né? Tentamos ouvir vários magistrados também da cidade, da comarca. Eles preferiram não falar, o que mostra que, como o caso é polêmico e Gilmar é uma figura temida, digamos assim, na sociedade brasileira, né? Tem senadores, o Cajuru fala muito isso e tal, enfim. Não quiseram falar, mas 2 promotores falaram. Inclusive o Marcelo Lessa falou que... Marcelo Lessa, que promotor, não é juiz, que ia integrar a vaquinha. Né? O Vitor Queiroz também, que vai estar aqui conosco na sexta-feira da semana que vem, também se manifestou. E advogados. Presidente do OAB, ex-presidente do OAB e advogados. E foi legal que teve leituras políticas, leituras constitucionais... enfim, eu aconselho aí o ouvinte a ler hoje a coluna Ponto Final da Folha da Manhã. A matéria está excelente, eu achei muito interessante. Você começa no primeiro parágrafo falando se escala o time do Supremo, mas não se sabe o time da seleção. Né? Mudança de paradigma. Né? Mudança de paradigma. E o importante é também lembrar aos ouvintes, né, que aconteceu o mesmo com o Genuíno e o mesmo com o Dirceu, o negócio da vaquinha. Não, inclusive o Rafael Crespo esteve conosco aqui ontem, que é um jurista do vida, ele fala isso, que ele conhecia isso, Marco, como figuras proeminentes da política. Com o magistrado era a primeira vez. Com o magistrado a primeira vez. O Rafael, ele ressaltou o ineditismo disso, né? Uhum. Você tem várias reações. Tem reações que destacam a solidariedade. Você teve Geraldo Machado, que é ex-presidente da OAB Campos, que foi o que fez o contraditório aí. Ele faz uma crítica ao judiciário brasileiro de maneira geral. Enfim, você tem João Paulo Grande, que é advogado da Folha, que analisou a questão também sob o aspecto da censura, o caso recente aí que envolveu o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. Tem várias leituras, né? Bom dia, né? Bom dia, ouvintes da Folha FM, bom dia, Cristina Lima já aqui com a gente, Marco Antônio, Luiz. Só fazer um adendo aí no ponto final também, o ex-governador Antônio Garotinho, envolvido aí nessa questão, né, que foi quem estava preso, também está tentando buscar uma indenização do juiz Glaucenir. O julgamento começou, embora a tese da defesa é que o Garotinho não é citado nominalmente nesse áudio que vazou, e esse áudio, a gente lembra disso em 2017, como que isso repercutiu. Então a tese da defesa do juiz é essa, que o ex-governador não é citado diretamente, mas o Garotinho já está começando ali nas redes sociais, ele que estava um pouquinho sumido, não estava falando muito sobre a Operação Jaquinho, já voltou a falar em perseguição e que vai mostrar como tudo isso foi uma grande armação, enfim. A gente está ali tentando buscar uma indenização também em cima desse caso. O dia que eu conhecer algum político que preso não vai falar em perseguição... Só no filme, né? Aquele, né, político honesto. A única coisa que ele disse, não, o senhor é culpado, é corrupto. Eu disse, muito. Sou muito corrupto. Só em filme. Você falou da Mega Sena aí, né? Da Mega Sena. Tá quanto a Mega Sena? 170 e tantos milhões. Acho mais fácil você jogar, apostar e ganhar do que algum político preso, ser preso sem falar em perseguição. É verdade. A probabilidade matemática é maior. É mais pró-jogador do que... É verdade. Do que nós jornalistas que vamos esperar que um político reconheça seus erros. Não só nós jornalistas, nós população em geral, na verdade. Né? Eu acho que o último político, o mais recente que a gente viu falar alguma coisa, dizer, fazer o meia-culpa, não, fiz mesmo, foi o Roberto Jefferson, naquele famoso escândalo do Mensalão, quando ele deu o start para tudo, né? Mas ali ele escondeu muita coisa também. Ele quis levar o Dirceu junto e levou, né? Ele levou. Bom, são 7h14, nós faremos um pequeno intervalo, voltaremos em instantes
com a nossa conversa. Me perdoe, eu acho que o Arnaldo... Você quer falar alguma coisa, Arnaldo? Tinha alguns assuntos de São João, só para não deixar... o interessante da visita. A visita da Carla ao Witzel, né? A primeira visita da prefeita Carla Machado ao governador Wilson Witzel. A primeira agenda dela com ele diretamente aqui em Campos. Eu lembro que quando o Witzel esteve aqui no dia 15 de janeiro para inaugurar a sede do CREAD, Carla até falou que ia esperar um pouco, arrumar as coisas para depois ir lá. E o pleito, é claro, mais uma vez, a questão da ponte da integração é o principal pleito. Todo mundo aí mobilizado. Você vê que João esteve aqui e falou sobre isso, Bruno esteve aqui e falou sobre isso. Agora Carla vai até o governador e fala sobre isso e diz que saiu muito esperançosa. Tentei contato com a prefeita ontem para tentar buscar mais detalhes, né? Porque a rede social às vezes é muito frio, sair de lá muito esperançosa. Mas e aí, como que foi? Teve alguma tipo de sinalização? Não consegui contato com a prefeita ontem, mas foi a principal pauta lá no Rio de Janeiro. E sobre São João, só para concluir, lá da cidade, tem uma chamadinha logo abaixo da matéria da prefeita Carla Machado na capa de hoje. Parece até contraditório, mas a Câmara de São João da Barra ontem aprovou um requerimento verbal para que não sejam construídas casas populares no município. Normalmente o parlamento... Eu também achei esquisito. Normalmente o parlamento cobra a construção de casas populares, né? E o pior, o que não sei nem se é o pior, mas é com base num pedido da população local. A população pediu 2 vereadores do 5º Distrito, um de situação e outro de oposição. No caso, o vereador Gersinho, que foi vice do Betinho em uma oportunidade, né? Um conhecido, já vereador já de outros mandatos. E o vereador Franks, que é de oposição aí ao governo Carla desde o início, em todos os governos. Sempre foi aliado do grupo dos Dawai, na verdade. Os dois fazem o mesmo pedido. Só para a gente não estourar muito o primeiro bloco, mas não deixar de registrar uma matéria muito importante, ontem o deputado federal Vladimir Garotinho oficializou ao juiz Sérgio Moro, como o Bruno falou aqui como o Bruno tinha antecipado aqui na segunda-feira, né, no programa de segunda, oficializou junto ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, um pedido de providências com relação aos casos de violência aqui na BR-101, no trecho de Niterói e Manilha. São alguns pontos importantes. Só para... Desculpa, Marco, eu estender um pouquinho, só para não perder o gancho Arnaldo aí. Eu só não vou dizer que é mais fácil político se arrepender e dizer que é culpado do que fez. Comparar com a Mega Sena, com a ponte da integração, porque infelizmente a ponte está no final, faltam só as cabeceiras, né? É verdade. Porque senão eu compararia e, de novo, renovar o convite da prefeita Carla Machado para vir aqui ao programa. Exatamente. Bom, vamos a um pequeno intervalo. Aliás, só para completar, é muito mais fácil, é muito menos dispendioso agora terminar essa ponte do que o prejuízo que vai causar se não terminar e deixar aquilo ali ao relento, né? Como já ficaram os pilares da primeira ponte, que nunca saiu. A manutenção é mais fácil com a ponte em atividade. É verdade. Porque se não tiver atividade, não tem manutenção. Não é nem que seja mais difícil. Não vai ter. Simplesmente você não vai manter uma coisa que não funciona, não é? Que liga nada a lugar nenhum. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos então com Cristina Lima, aqui no Folha no Ar, primeira edição. Todas as manhãs, todos os dias.